Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. E hoje eu tô aqui com a Narete. Olá! Estamos na Manas Livraria. Assim, um ponto essencial de encontro entre as pessoas, os livros, né? Assim, aqui ela vai estar nos contando tudo sobre essa livraria, né, Narete? Sim. Tudo. Seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada, querida. Obrigada, Patrícia. Uma boa tarde para todos. A Manas, gente, a Manas é este espaço aqui que, né, a Patrícia já conhece, já fizemos trabalhos juntos, né? E a Manas tem mais de 30 anos. Sim. Né? Mais de 30 anos, né? Era, né, eu, a Mana, né, a Mames, né? E eu continuo levando, né, elas juntas, né? Claro. Com o trabalho sempre, com dedicação, com amor, com verdade, com carinho. Eu sempre digo, né? Eu não tenho clientes, eu tenho amigos clientes. Claro, que faz toda a diferença, né? Eu tenho, porque assim, realmente é uma dedicação para a pessoa. Assim, eu sempre brinco que assim, ó, tem algum problema no sentido assim de que não estou conseguindo algum livro, não sei o quê. Vai lá na Manas, que a Manas, né, na medida do possível, dará um jeito. Sempre, sempre, sempre. Você sempre nos atenderam, hoje tu nos atende sempre com todo acolhimento, com todo carinho, né? Eu acho que é um ponto mesmo de encontro aqui em Igrejinha, importante, assim, né? Pelo esforço mesmo. E imagina, 30 anos, Narete, isso é um tempo. Tu sabes, Patrícia, que há anos atrás o Moacir Scliar esteve aqui na Manas mesmo, era ao lado, antes ele veio para uma feira do livro, que teria aqui, e eu sempre me lembro disso, que ele disse, das duas, uma, ou vocês são loucas ou são corajosas, né? Ele falou isso para mim e para a Mana. E, na verdade, eu disse assim, quem sabe são as duas coisas, né? As duas. Mas era sempre assim, no sentido de que a gente... Eu sempre falei, acho que já antes para vocês, quando a gente faz com a alma e o coração, todo mundo acredita, né? Porque é verdadeiro, né? É realmente um trabalho feito com todo o amor, né? Com entrega, com preocupação, com comprometimento. Claro. Que faz toda a diferença. Né? Toda a diferença. Aí faz. Né? E como é que surgiu a Manas? Como é que foi né, o que fez com que vocês tivessem o desejo de criar a livraria? Nós éramos professoras, né? Tanto eu quanto a Mana. E aí nós já estávamos selecionando há algum tempo. E a sogra da minha Mana, né, da Nádia, ela tinha uma livraria, mas na verdade era uma papelaria, né? E aí depois, num dia, assim, nós conversando, já tínhamos, eu e ela disse, de repente seria bacana nós abrirmos um negócio. Aí ficamos pensando, o que seria? Loja de roupas, isso, aquilo, né? O que vamos empreender? E aí ela disse, mas por que a gente de repente, né, não... E acho que desde na época, talvez a sogra estava pensando já em não sei se ela vendeu ou fechou a livraria. E aí a gente disse, podia ser uma livraria, nós estaríamos no nosso mesmo ambiente, que é as escolas, né, com as pessoas que é o nosso meio, né, e que nós entenderíamos daquilo que a gente, né, venderia, que era material escolar, então não era nada de livros, né. Aí, então... as coisas foram acontecendo, aí acho que foi exatamente isso, se eu bem me recordo, que daí a sogra passou, né, de fornecedores, disso, de tudo, aí a gente abriu a Manas, né, com livraria, mas com material escolar, né, e de escritório. E aí depois, com o passar do tempo, aí a gente ainda continuou dando aula, continuamos dando aula, aos poucos nós fomos deixando e depois nós migramos para os livros, né? Nós vimos assim,
de repente, né, é uma coisa que a gente gosta, né, a gente já está com o público que também, né, tá sempre, né, vai consumir, e não só o público, mas também a comunidade em si, mas nós pensamos, vamos aos poucos colocando livros. Aí nós fizemos isso, e aos poucos fomos deixando o material escolar, né, porque por isso que eu digo, nós somos uma livraria de livros, né? Né? No interior tem muito isso, livraria e papelaria junto. E daí, a partir disso, nós começamos não só com os livros, mas organizar feiras de livro, né? Estarmos participando de seminários de educação, tudo que estava envolvido, mas principalmente na educação, porque é ali onde nós estávamos, né? Porque a gente continuou dando aula ainda. E a partir disso a coisa foi seguindo, começamos a fazer feiras de livros, a organizar em toda a região, né, Nova Hartz, Araricá, Sapiranga, Dois Irmãos, Rolante, tudo, a gente ajudava na organização, porque nós tínhamos contato com os escritores, com os autores, e a coisa continuou. E daí, né, depois disso, nós paramos com o material escolar, focamos só no livro e nos eventos. Né? Tanto que continua com eventos até hoje, né? O Clube de Leitura Manas nós temos até hoje. Né? Já tem mais segundo as que foram fundadoras, acho que deve ter uns 20 anos o Clube de Leitura Manas. Que bacana isso, né? E bacana, Narete, a gente vê que tem pessoas que sim, gostam de livros. Sim, com gostam certeza. de refletir a partir dos livros, né? E isso é uma conexão importante, porque assim, a gente está vivendo um momento de transição, de uma questão digital, né? Muitos livros digitais, mas as livrarias permanecem tendo o seu espaço, né? E como é que é isso para ti? Assim, tu vê como é que é essa transição e essa relação de ter 30 anos de livraria, 20 anos de um clube do livro, né? Então, como é que é isso, assim? Na verdade, sempre, acho que a Manas foi sempre se reinventando, acho que é isso, né? E como tu disseste, hoje em dia, a parte digital, ela tá, isso não tem como fugir, né? E eu acho... E a gente pensou o seguinte, o público leitor sempre vai existir, né? E o público de leitor de livro físico também. Né? E o que é importante para Manas? Estar lendo. O importante é ler. Qual que é a plataforma, qual que é o recurso, né? Isso, claro, é importante também, nós estamos aqui para vender, mas o que diferencia a Manas de outros lugares é o atendimento quente. Né? Porque... As relações de afeto. Exatamente. E, na verdade, eu acho que é isso que as pessoas buscam. Porque o que conseguem na Manas, né? Diferente da parte digital? É uma conversa, é uma troca de ideia, é uma sugestão do livro, é uma sugestão com propriedade, porque, afinal, né? Claro. Do livro, não estou dizendo que eu tenha lido todos, mas deve conhecer o teu produto. Né? Claro, tem que conhecer o teu produto, então, pelo menos saber para que serve, qual o sentido que é, porque exatamente como o livro da Nina George, da livraria, da livraria Mágica de Paris, que agora saiu a fantástica farmácia do Monsieur Perdu. O que o Monsieur Perdu falava? Que aqui, na verdade, ele não tinha uma livraria, ele tinha uma farmácia literária. Né? E eu acredito que a Manas ela é um pouco isso. Ela tem um livro para cada situação. Tem um livro infantil para as crianças brincarem, tem um adulto de culinária, tem um para autoajuda, né? Tem para as alegrias, para as tristezas, para tudo. Né? Para tudo. Então, na verdade, é isso. Porque o livro traz essa possibilidade, né, Narete, da gente viajar, da gente se deslocar, da gente imaginar, né, de um conforto que muitas vezes, uma palavra que a gente precisa muitas vezes. É um espelhamento. Né? Um espelhamento, porque, na verdade, o livro, ele é uma companhia, né? Ele é um amigo, um dos melhores amigos que a gente tem, e às vezes ele te confronta, né, com talvez até realidades, né, que tu, de repente, não
não estava próprio, que nem uma cliente que saiu, né, às vezes a pessoa vem e, quero que tu me indique um livro, né, para o meu filho, que está passando por tais situações. Então, realmente tem livro para todas as situações, né? E tu ter essa curadoria faz diferença, né? E uma curadoria com atenção, com realmente carinho para isso. E eu lembro também, quando a Zagora veio aqui fazer uma entrevista conosco sobre o clube de leitura, isso há muitos anos atrás, uma das leitoras disse, outra coisa seria exatamente isso, essa coisa muito próxima. Digamos, chega uma coleção, ou chega um livro, eu mando para minha amiga cliente, né, para minha cliente, chegou o livro, eu lembrei de você, e é verdade. Entendeu? Se não é algo, a venda para mim e para nós, que sempre foi consequência. Né? Entende? Claro, daquilo que se estabelece aquela relação. Isso, exato. Então, a pessoa, por exemplo, tem uma perda, né? Até isso, né? O livro do mês do Clube de Leitura. Água fresca para as flores, né? Nós nos reunimos, né, uma vez por mês. A Valérie, ela fala de luto, ela fala de morte, mas de que forma? Ela fala com resiliência, né? A literatura nos traz um outro olhar sobre as coisas, entendeu? De certa forma, ela fala da morte com leveza. E pode? Pode, gente, pode. Pode, né? sim. Pode, né? Então, e fala dos epitáfios, né? Isso que eu digo, às vezes a pessoa, num livro, eu sempre digo, o livro certo, na hora certa, pode mudar tudo. Claro. Né? Então, às vezes a pessoa diz, mas eu não gostei disso. É lógico, né? Às vezes um livro não é o momento, às vezes, de repente, não é teu estilo. Né? Porque imagina se todas as pessoas fossem iguais e gostassem da mesma coisa, né? Então, por isso a variedade, a riqueza que estão nos livros. E às vezes a gente vai começar a ler um livro, vai deixar o livro, esse livro vai descansar por algum motivo que naquele momento a gente nem tem clareza direito, né? E daqui um pouco a gente vai ter vontade de ir lá e buscar aquele livro novamente. E eu percebo, assim, que tá tudo bem, é isso. Às vezes, tem livros, por exemplo, a não ser livros, sim, romances, que eu nem começo no início. Né? Que me chama a atenção alguma coisa... E não há regra, sabe? Não há regra, porque o que acontece é a riqueza. Eu sempre digo, essas pessoas... realmente todas soubessem o poder da leitura, no sentido de que ela tem o poder de te mudar, né? De aumentar teu vocabulário, de fazer com que tu repense sobre, né, teus atos, sobre o teu pensamento, que tu tenha conhecimento, tem um conhecimento próprio, específico de tal coisa. Então, assim, eu só vejo benefícios, né? Mas, assim, né, ele te tira do celular, um exemplo, né? Que o celular é uma maravilha, mas ao mesmo tempo a leitura profunda é a leitura que consegue te mudar, né? Tu tá falando isso, eu tô me lembrando que recentemente apareceu no Instagram, né? Um médico que receita livros. Exato. Então, é uma farmácia literária. Então, assim, liga a esse livro que tu trouxesse, né, pra gente. Então, Fantástica Farmácia Literária, e de que existem muitas possibilidades para a gente lidar com as coisas da vida. E a leitura é uma delas. É um recurso fantástico. E como é interessante, às vezes eu tenho livros bem antigos, né? Poder ler, por exemplo, Machado de Assis, né? Que tu vai ver o jeito, como é que era a escrita. E isso é muito interessante, assim. Como é que era lá antigamente, os termos que usava. Aí nos ajuda no vocabulário, porque tem lá um termo que a gente não conhece. Vai lá, eu tenho que anotar, de procurar o que é.
né? Então, te faz também te deslocar para um outro tempo, reconhecer que existiam vários movimentos que não são iguais, mas que têm um valor tremendo. Viajar, né? Tu podes viajar pela literatura, tu podes estar em outro país, né? E saber a respeito do lugar, e te informar sobre isso. Então, assim, ó, e não há idade, né? Tu vai ler para a criança quando a mãe está grávida. Então, assim, o exemplo é algo fundamental. O exemplo dos pais, o exemplo dos professores, né? O exemplo, ele simplesmente expande, né? Ele se multiplica. E tem que ser gostoso, tem que ser bom. Né? E daí volta para... Eu sou professora também, né, formada em pedagogia, que alguns, como tu disseste, livros, comecei a ler, de repente, não gostei, ou talvez, como tu disseste, não era o momento, mas pega agora eu vou voltando para a parte de escola. De repente, um clássico que tu vai ler, que não gostou, mas ele, né, talvez mais tarde te diz alguma coisa, né? Então, assim, tu também se dispor a ler coisas diferentes é muito rico também. Recentemente, Narete, não até me recordo com quem, mas a gente conversava sobre isso, que é muitas vezes assim, eu sou acostumada a ler um determinado gênero, de uma determinada... Não, eu vou ler uma outra coisa, vou testar, como é que é ler, né, outras coisas, escutar uma música diferente, assistir um outro gênero de filme, se deslocar e se possibilitar, talvez, porque a gente vai mudando ao longo do tempo. A gente muda. Aí vem a releitura. Né? Tu não deve ter feito já isso. Né? Tem livros que eu leio de tanto tempo. E aí tu já não és mais a mesma pessoa, né? Então o livro já te traz um outro... A Elegância do Ouriço, eu tinha lido da Muriel Berberi há 15 anos atrás, acredito. E neste ano agora, no Clube de Leitura Manas, uma das leitoras indicou ele. Eu disse, maravilha, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E aí, ele tem muita filosofia na primeira parte. E aí, eu disse, gente, isso aqui eu não tinha. E eu sou de anotar, né? Anoto as coisas. E eu fui buscar as anotações que eu tinha. Olha! Tá? Eu tinha, porque eu tenho nos cadernos, vários cadernos. Eu tinha as anotações do livro da Muriel. E aí eu disse, gente, isso é muito atual, e ao mesmo tempo eu não tinha ficado tão atenta na parte inicial. Eu lembrava muito mais da parte final, né? Eu disse, olha, agora eu já busquei já outras, né, outro conhecimento no mesmo livro. No mesmo livro. E talvez aquilo que não foi de tanta atenção num determinado momento, hoje faz sentido, né? Então, nossa, muito bacana. Que bacana, Narete. Então, assim, tu trouxesse esse, alguns outros livros, tu já falasse também da Água Fresca das Flores. Sim. Esse é um livro que eu não li. Ela é francesa, e realmente ela tem 4 livros lançados já agora no Brasil. Os livros da né? Crônica da Existência. Tá? Que honra! Que honra. Tá? Eu estava relendo hoje no sol, aqui em frente a Manas. Tá? Os Lírios do Meu Jardim, que a Vivi acabou de sair aqui da Manas e veio aqui, ela é de Igrejinha, e também vai lançar o livro aqui no mês de junho. E para além disso, né, temos uma infinidade para todas as idades, né, dos bebês, né, e um dos que estão mais saindo agora, as coisas que você só vê quando desacelera, e ler é uma das coisas. Ler, né, desacelerar, né, voltar-se para se sentar no lugar, ler um livro, e haja visto que vários movimentos, né, de leitura estão surgindo hoje em dia, né, porque é justamente isso, é voltar-se para si. Pode fazer isso compartilhado, né? Tanto como é no clube ou no encontro, mas que tu realmente compartilhe os teus pensamentos frente
aquilo que tu leste. Isso é bacana, isso faz tu crescer, isso faz que te torna uma pessoa melhor. É completamente diferente, porque assim, te faz, tu tem o teu olhar, tu compartilha com o outro vai te trazer novas questões que para ele foram, que saltaram a sua percepção, e tu vai levar o porque teu, cada um interpreta de onde os seus pés pisam. Isso. Essencial trazer isso, né? E aí, dentro disso, dentro da sua construção, né, os livros são amigos, né? São amigos dessa tua busca, desse autoconhecimento, porque nós estamos sempre em evolução, né? E nos conhecendo, né? Buscando melhorar, né? Então eu sempre acho assim, sempre é um pensamento meu de nos tornarmos pessoas melhores, né? E dentro disso são vários fatores, é o convívio, né? As pessoas com quem tu te relaciona, como tu disse, é filme, viagens, apenas estar, né, por exemplo, no pátio aqui, são desde o pequeno, né, até o grande, mas a leitura está muito próxima de ti. Então eu sempre repito, Narete, assim, o quanto que a arte cura. Cura, a arte cura. Então, assim, quando tu traz a perspectiva do quanto que os livros, eles podem ser amigos, né? E que eles... isso nos traz essa potência de que esse encontro com o livro, e o verdadeiro encontro com o livro também está nesse desacelerar. Porque não é aquele ler que é ler no bastantão, assim, porque isso tu não vai ficar com nada daquele livro, né? Então, é tu poder aproveitar aquilo, assim, como é interessante quando tu vai ler e daqui a pouco tu para e aquele livro é como se permeasse, assim, tudo em ti. Aí tu fica meio absorto, refletindo sobre aquilo. Eu converso muito com o livro, né? Eu acabo... Tem questões que eu vou lendo e começo a falar, né? Porque é uma maneira de trabalhar aquilo comigo, né? Então, eu converso com o livro. Fazer sentido, porque, na verdade, quando eu não me lembro qual o autor que falou, mas eu recordo que disse, quando tu estiveres lendo um livro, tá? Tu estás lendo um livro, e tiver alguma parte daquele livro em que tu realmente se identifica muito, é uma obra de arte. Olha, não tinha isso, mas realmente é isso mesmo. É uma obra de arte. E aí, como tu falaste, porque a arte, né, como tu disseste, nas suas interfaces e em todos os patamares, eu sempre acho assim, para além dos livros, tu tem que ler a vida e tu tem que te ler, né? Isso. Lindo isso, Narete. É bem isso. É isso. É muito profundo, muito profundo. Bem, Narete, eu acho que tu contasse um pouquinho dessa história, né? Então, vocês são convidados e convidadas, né, a conhecer. A Narete vai trazer as redes dela também, e a Narete tem muito esse trabalho que ela trouxe de entender aquilo que tu quer, não é simplesmente vir aqui buscar um livro, mas é uma relação, e muitas vezes nessa relação ela vai lembrar de pessoas, ela vai sugerir para ti, tu vai olhar para aquilo e vai ver o que te faz sentido, né? Então, acho que é um ponto muito bacana que a gente tem aqui na cidade de Igrejinha e que as pessoas têm que conhecer, viu? Tem que conhecer, porque e participar, talvez, do clube, né? Quem tiver afim de participar, não sei muito bem como é que faz, aí tu pode explicar. Deixa o convite, né, para vir
visitar a Manas, que é aqui, a loja física, mas também, né, nas redes sociais, temos o Instagram, Manas Livraria Igrejinha, temos aí também o Facebook, né, sempre interagindo com todos. E o Clube de Leitura Manas é aberto, sim, a todos que quiserem participar. Sempre está, né, tem as postagens no Instagram. E o próximo encontro é na próxima quarta-feira, agora, dia 27, aqui na Manas. Então, se alguém tiver curiosidade, quiser vir, né, para conhecer, será muito bem-vindo. Narete, provavelmente, quando for ao ar, já vai ter passado, mas assim, é sempre em algum dia, tem um dia definido do mês, por exemplo, uma semana definida? Não tem uma semana definida, porque sempre no último encontro é definida a próxima leitura, e daí nós decidimos também a data do encontro. Mas aí ali mas sempre é... Tá ótimo, perfeito, perfeito. Então, Narete, gratidão infinita pelo teu acolhimento, né? A gente está fazendo, então, hoje várias gravações aqui, né? E a gente vai voltar em outros momentos, porque é uma valorização de um espaço importante, né? De um acolhimento que tu traz, né? Eu também, como escritora, né, da parceria que se tem, então os meus livros também estão aqui na Manas, né, e de todo o carinho que tu nos trata, né, sempre pronta, sempre uma parceira, né, então gratidão infinita, né, e gratidão mais uma vez, como eu sempre digo a vocês que nos acompanhem, lembre de curtir, né, de compartilhar a nossa conversa, de se inscrever quem está chegando por aqui, e como eu sempre digo, que sejamos luz, paz, sabedoria, encantamento, e até a próxima.